Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Como todos já devem saber, na noite do dia 24 de janeiro deste ano, faleceu o professor Olavo de Carvalho. Mediante esse vídeo, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre uma reação que houve a esse acontecimento, que certamente é um acontecimento de grande tristeza. E eu gostaria de começar esse vídeo precisamente justificando-me o do porquê me causa tristeza tanto anunciar esse acontecimento, quanto me causou tristeza, surpresa e tristeza por saber do falecimento do professor Olavo de Carvalho. Eu já tive a ocasião aqui no Controvérsia Católica de falar sobre a contribuição do professor Olavo de Carvalho aos meus estudos e a minha busca pessoal pela verdade. E também, claro, tive a ocasião aqui de tecer certas críticas que, no contexto dessa busca, me fizeram, sobretudo a partir de 2014, gradualmente e com cada vez maior intensidade, ir então me desligando e desinteressando pelas coisas relacionadas às atividades e outras coisas do professor Olavo de Carvalho. No entanto, eu entendo que tanto os discípulos e amigos, quanto os antagonistas e adversários devem reconhecer na pessoa do professor Olavo de Carvalho um grande comunicador e divulgador de ideias que teve uma contribuição grande no desenvolvimento, no conhecimento, na compreensão dos problemas atuais para muitas pessoas em nosso país. Sem dúvida, deve ter contribuído para isso, para essa sua facilidade de comunicação, a sua longa carreira como jornalista. Eu penso que é assim principalmente que nós deveríamos lembrá-lo, e é de lamentar que os jornais da grande mídia, muitos para os quais Olavo de Carvalho deu alguma contribuição no passado, não lhe renderam homenagem enquanto jornalista, mas preferiram manifestar o seu ódio partidário à pessoa dele. Então, notamos como certas rixas e certos posicionamentos acabam fazendo as pessoas ficarem em uma posição que leva a criar uma imagem da outra pessoa que faz esquecer muitos bens que ela fez a elas mesmas. Mas eu não sou dessas pessoas. E quando eu soube da notícia, eu fiquei triste. Primeiramente porque senti como a perda de uma pessoa que me fez muito bem. Me fez bem, sobretudo naquilo que eu estava buscando. Eu já estava, à época, convertido à religião católica, mediante todo um processo pessoal também que eu passei, a partir de 2008. E Olavo de Carvalho foi uma das primeiras influências. Eu acredito que eu conheci mediante o Padre Paulo Ricardo, nas suas lições sobre o marxismo cultural. Penso que foi por aí, não sei se de repente não foi anterior a isso, mas eu penso que eu posso situar aí. Isso ainda nos tempos iniciais do apostolado do Padre Paulo Ricardo na internet. E, portanto, lá pela faixa de 2009 até 2015, eu estive muito sob a influência do professor Olavo de Carvalho. Eu acredito que eu consegui tirar o melhor disso. E o tempo de maior influência de Olavo de Carvalho sobre mim foi de 2011 a 2014. E nos anos de 2011, 2012, 2013, por aí, eu estive também na órbita do COF. Então eu assistia muitas aulas do professor Olavo de Carvalho e fui um assíduo discípulo, como normalmente costuma acontecer. As coisas que me parecem verdade, eu costumo realmente defendê-las. E foi com o professor Olavo de Carvalho, então, que eu conheci a obra de Gustavo Corsão. Poderia ter conhecido pela permanência, mas não foi assim. Eu conheci a permanência somente depois e mediante Olavo de Carvalho. E por isso que eu digo a vocês, não obstante os deméritos de Olavo de Carvalho em certos aspectos, é verdade que ele fez um trabalho de divulgação de informações boas que
outros grupos muito mais antigos não foram capazes de fazer. Então, nós temos o caso de Gustavo Corsão, que eu vim a conhecer não pela atividade, pelo apostolado das pessoas que deveriam, sobretudo, estar divulgando de uma maneira ampla Gustavo Corsão, que são as pessoas, sobretudo, da permanência, mas através do Olavo de Carvalho, que talvez veio ao conhecimento disso pela permanência, não sei eu como foi isto, mas é a partir dele que eu tive conhecimento do Século do Nada, de Gustavo Corsão, que foi uma obra decisiva para eu começar a compreender o problema do Concílio Vaticano II. Não foi, novamente, o professor Orlando Fedeli. Eu conheci o professor Orlando Fedeli antes do Padre Paulo Ricardo e antes do Olavo de Carvalho, mas só foi com o Olavo de Carvalho que eu realmente comecei a entender o problema do Vaticano II, pelas referências que ele dava. Então, nós notamos que temos muitas pessoas meritórias no catolicismo tradicional. Porém, não é muito o forte dos católicos tradicionais utilizarem as mídias e as tecnologias e, de repente, uma linguagem acessível, ou pelo menos que seja capaz de colocar-se no âmbito mais amplo das discussões da sociedade, que permitam as pessoas mais simples e mais afastadas desse posicionamento a começarem a conhecê-lo. Então, existe essa dificuldade de comunicação na tradição. E nisto eu acredito que o professor Olavo de Carvalho ele pode ser um modelo neste sentido. Não obstante todas as qualificações que nós possamos e devamos fazer, que é muito importante, mas nesse ponto, como divulgador de ideias, ele é um exemplo a ser seguido como um jornalista. Como jornalista, eu penso que nós podemos lembrar dele, trazer muitas boas lembranças. Dele também, ele foi um grande apoio quando eu estava estudando filosofia, que era mais ou menos esse período. Havia, então, muitos questionamentos que os professores nos colocavam. Eram-nos apresentadas as correntes marxistas e cientificistas, né, que a filosofia do ponto de vista da esquerda e da direita. Então você tem de um lado o marxismo, de outro lado você tem a filosofia analítica, e aí você escolhe o que você quer. E o pensamento do professor Olavo de Carvalho me ajudou a sair da caixa e criticar a ambas. Então, quem está no ambiente universitário no Brasil, talvez até no exterior, eu não sei bem como é, porque eu sou aqui do Brasil e a gente vive aqui, então aqui eu conheço bem. Então, lá eu sei que é muito mais até separado uma coisa da outra, mas aqui no Brasil, bem, tem essas duas correntes e se você é mais do viés positivista, você vai lá para a filosofia analítica, se você é mais de um viés social, prático, enfim, você vai para a corrente marxista. E claro que existem matizes, nuances, correntes diferentes, porém é mais ou menos isso, e ele como que nos abriu para a filosofia escolástica, incentivou o estudo da filosofia escolástica. Então não foram com os tomistas profissionais de renome que nós aprendemos isso, mas foi com o Olavo de Carvalho. E até mesmo a questão do sedevacantismo, que é um dos temas-chave do Controvérsia Católica e do nosso apostolado, eu descobri por conta de Olavo de Carvalho, que citou em uma das lições do COF os irmãos Michael e Peter Diamond, que defendem essa posição. Então foi por meio de Olavo de Carvalho, por meio dos irmãos Diamond, que eu cheguei ao conhecimento dessa posição que me era completamente alheia. Eu não imaginava que existia isso, que havia essa possibilidade e que aconteceu as coisas na tal gravidade que efetivamente, quando nós vamos analisar com mais profundidade, nós vemos que aconteceram. Então, tristeza por isso. Senti tristeza porque é como a perda de uma pessoa querida, que me ajudou. Depois, efetivamente, vocês sabem, por conta da nossa busca de ser católicos e vendo as exigências do Evangelho, então nós tivemos que mudar certas coisas na nossa vida, a minha própria atitude, que não estavam bem, e o nosso interesse foi para as coisas da igreja, de uma maneira muito forte, sempre desde 2008, na verdade, mas assim, cada vez mais, e isto foi me fazendo desinteressar e até me tornar um crítico de Olavo de Carvalho. Isso, como eu disse, você pode ver em 2 vídeos nossos aqui, nós temos aqui no canal, já falamos sobre isso, que é o Quando Olavo Não Tem Razão e Contra o Eruditismo. Não são só vídeos, vídeos é para quem quer ter uma noção
introdutória, também escrevi artigos a respeito disso. Aí eu remeto aos mais interessados em conhecer o nosso posicionamento a respeito de Olavo de Carvalho, aos artigos, porque os artigos têm a bibliografia, têm a justificação e tudo o que você precisa para compreender realmente a nossa posição. Mas, por outro lado, além dessa tristeza como uma perda, que nos causou impacto, e eu inclusive estava, quando eu soube disso, eu estava editando um vídeo para publicar aqui no Controvérsia Católica, eu interrompi e não pude continuar, por conta do pesar, realmente, de saber dessa notícia. Então, realmente, tristeza por uma perda, mas ao mesmo tempo, uma tristeza se misturou com outra tristeza. Que é a tristeza de saber que Olavo de Carvalho foi ao encontro do justo juiz de nossas almas, Cristo Senhor nosso, que é mais severo com aqueles que mais encheu de dons, talentos e posições de influência. Então, se de uma pessoa ordinária é exigido muito, imagine de uma pessoa extraordinária, de uma pessoa que foi um grande influenciador nos meios mais conservadores. Então, o juízo será severo. E assim, eu que temo muito por mim mesmo, também tenho razões para temer pela própria alma do professor Olavo de Carvalho, o qual adotou posições com relação à fé e à moral que a minha consciência católica me fez abandonar tais posições. E, ao mesmo tempo, por conta de eu adotar essas posições que eu aprendi no catolicismo tradicional, com os sacerdotes tradicionais que eu vinha conhecer mais tarde, com as publicações tradicionais que tive acesso, foi me afastando também do professor Olavo de Carvalho. E eu não quero aqui ficar falando mal da pessoa falecida, aqui eu quero realmente aplicar aquele motto de mortuis nil nisi bonum, dos mortos nada senão o bem. Vamos falar coisas boas, o bom. Mas, ao mesmo tempo, então, como nós queremos que se fale o bom, também não vamos querer falar, enaltecer a um ponto que até cheguemos a prejudicar a pessoa falecida. Ou então, que também é ruim, nós faltemos com a verdade. Então, é muito necessário nesse momento não ficar fazendo campanha de canonização, mas se quiser, então, faça uma campanha de oração. Entendeu, senhor Ítalo Marcilli e companhia? Então, não canonização, mas oração. E se fica difícil entender, eu gostaria de ajudá-los a entender que vocês vão fazer maior bem à memória e à pessoa de Olavo de Carvalho, promovendo oração por ele e não oração para ele com novena e tudo mais, que é uma coisa altamente escandalosa o que vocês estão fazendo. Uma coisa que mostra que vocês parece que não tem senso de proporção das coisas e não tem, ao mesmo tempo, uma noção dos deveres que vocês têm para com os mortos, sobretudo se são pessoas queridas. Então, oração e não canonização. Por quê? Por quê? Porque é uma bobagem essa coisa de ficar colhendo relatos de conversões para mandar para a CNBB ou para o Vaticano, que seja. Ficar então fazendo oba-oba com novena para alcançar graças de Olavo de Carvalho, porque isso é uma coisa extremamente absurda. Então vou lembrá-los de algumas coisas. Olavo de Carvalho, não obstante seus méritos, que certamente vocês são alegres em reconhecer as coisas boas que ele fez a vocês pessoalmente, ou talvez ao Brasil, não obstante os méritos, vocês têm que se questionar, ele morreu em odor de santidade? Como uma pessoa que praticou virtudes heróicas? Quais são essas virtudes heróicas? Eu não vi nada nos agiógrafos, ou então nos necrológios escritos para louvar Olavo de Carvalho, os elogios fúnebres que nós vemos aí nas páginas das redes sociais, não vi nada de heróico. Claro, nós podemos ver ali, como se lê nas mensagens e nas coisas, que
Então, ele recebeu os sacramentos, teve essa graça de receber os sacramentos. Agora, nós também não podemos deixar de dizer que pela própria situação do professor Olavo de Carvalho, ele não quis se aprofundar em certas coisas, então assim, que sacramentos? São sacramentos tradicionais válidos? É um sacerdote ordenado num rito válido? Porque o professor Olavo entendeu a questão do Vaticano II, das reformas que foram feitas, mas ele não aprofundou essa questão. Isso é algo evidente. Ele não aprofundou essa questão. Isso é uma coisa que nós descobrimos, e muita gente descobriu, os católicos tradicionais em geral descobriram, sabem e falam sobre isso. Mas aqui o professor Olavo de Carvalho não deu atenção. Então, já fica aí. Bem, ele recebeu os sacramentos, tudo bem, mas isto é a sorte de um cristão comum. Todos nós devemos rezar e pedir a Deus para que nós possamos receber a graça de ter os sacramentos católicos tradicionais, válidos. Está bem, vamos conceder que foram sacramentos válidos, mas receber a extrema-unção, confessar-se e receber o viático na hora da morte não é uma garantia de que você morre em odor de santidade, é apenas uma segurança que você tem de fazer uma passagem recebendo os sacramentos da igreja. Então, é uma morte boa, mas a virtude é dos sacramentos, não é da pessoa. E isto é uma morte ordinária, normal. Ordinária no sentido de ser comum, quer dizer, o cristão teria que morrer nessa situação. Uma outra coisa também que os agiógrafos de primeira hora já, de Olavo de Carvalho observam, ele rezava o terço no carro, quando estava indo de um lugar a outro, então ele ficava no banco do caroneiro e ficava rezando o terço. Nós fazemos isso aqui em casa também, quando nós vamos ao supermercado, que fica um pouco longe daqui, e outras atividades, mas isso denota uma virtude heróica, quer dizer, é uma devoção que nós temos que praticar, sim, mas é uma virtude heróica, não é algo comum, compreende? Então, as boas coisas que o professor Olavo fez, então fez caridade, informou as pessoas sobre a doutrina católica. Bem, isso é muito bom que tenha feito isso, mas muitas pessoas também fizeram isso e nem por isso foram canonizadas, nem sequer se levou adiante a questão de canonização dessas pessoas. Por exemplo, você imagine uma pessoa que converteu tantos protestantes como foi o caso de Bossuet, que converteu até um general protestante ao catolicismo. Então, nem por isso, Bossuet, que era um grande pregador, converteu muitas pessoas. Eu acredito até que mais do que o Olavo de Carvalho. Aí eu digo assim também, com mais qualidade. E não obstante, não é canonizado. Também Orígenes. Orígenes, ele levou à conversão, inclusive, de pessoas que depois se tornaram santos. A mesma coisa se pode dizer de Tertuliano. E todos eles foram exímios expositores da doutrina cristã, mas nem por isso são santos de altar. Então, vamos ter um senso. Converteram muita gente, mas nem por isso foram canonizados, senhor Ítalo Marcílio, porque converter muita gente não é critério de santidade da pessoa. É necessário estrita ortodoxia doutrinal e uma pureza de vida, porque o santo deve ser um modelo de cristão, que é proposto pela igreja à nossa imitação. Os demais devem imitá-lo. Então, vocês não têm que olhar para os efeitos, ou influência de Olavo de Carvalho, que pode ter tido um efeito positivo em um certo sentido, de levar muitas conversões e tal. Bem, isso pode fazer a pessoa ser admirável, como eu disse, como um grande divulgador de ideias, um grande comunicador, está bem, e assim podemos ter boas lembranças dele nesse aspecto. Agora, dizer que a pessoa é um exemplo de vida, é isso que significa uma canonização, senhor Ítalo Marcílio. Entenda, isto é canonização, é modelo de imitação, não é questão de eficácia. Entende? Eficácia no sentido de quantos converteu, coisa assim. Isso não é considerado. O que é considerado é, sobretudo, a vida da pessoa, se a vida é um exemplo ou não. Então, esse que é o grande ponto. E o rigor do catolicismo nesse mérito de canonizações é muito grande. Tem o caso de uma freira que um sacerdote tradicional me contou uma vez, que
ficou marcado na minha memória. Ele dizia que um protestante foi a Roma e lá então, por alguma razão, se meteu em discussão com um sacerdote católico sobre a matéria das canonizações. Ele dizia que ele não acreditava em santos, como todo protestante e tal. E aí o que aconteceu foi que, então, o sacerdote explicou para ele como funcionava esse processo. Ele deu o exemplo de uma freira. Então, ele explicou essa freira aqui, ela fez muitos jejuns durante a sua vida, explicou, mostrou a vida da pessoa, uma vida de extremo heroísmo. E aí ele perguntou então para o protestante: você acha que esta é uma pessoa digna da imitação, uma pessoa exemplar como cristã? Então, aquilo que nós chamamos de uma pessoa santa, você considera assim? Ele diz: se ela fez realmente tudo isso, é uma pessoa santa. Realmente é uma pessoa santa. Aí o sacerdote então replicou: mas ela não foi canonizada, porque na hora da morte, ela manifestou, quando ela foi pedir um copo d'água, demorou que a freira que estava ali assistindo trouxesse o copo d'água, e assim ela manifestou uma impaciência. E por ter manifesto essa impaciência, esse movimento de ira não contida, ela não teve o processo de canonização indo para diante, parou ali. Para você entender como funcionam as coisas, na Igreja Católica ao menos, certo? Então vamos falar aí dos modernismos da vida, que realmente é um folclore, um carnaval em faz de conta, que ninguém leva isso a sério, ninguém que realmente tenha considerado as coisas devidamente. Então assim, se nós vemos os santos de altar, os santos populares da Igreja Católica, Santo Antônio, São Francisco de Assis, São Bento de Núrsia, São João Bosco, todas pessoas de uma vida extremamente exemplar. Agora, vocês querem apresentar para a imitação da igreja, dos fiéis, Olavo de Carvalho? Vocês estão loucos. Não tem outra explicação para isso. Eu entendo que o professor Olavo de Carvalho mesmo não aceitaria, não entenderia isso como uma coisa nem prudente, nem correta de se fazer com relação a ele. Eu acredito que ele jamais pediria canonização, mas sim oração, porque é o que a pessoa precisa, é o que a pessoa necessita. Não canonização, senhor Ítalo Marcilli e companhia, mas oração. Não se deve rezar para o Olavo de Carvalho, mas pelo Olavo de Carvalho. Se vocês querem, então vamos, façam uma corrente de oração por ele. Privadamente, façam as suas orações, é a melhor coisa que vocês podem fazer. E eu penso que é a melhor coisa que eu posso fazer também. E eu digo, a gente faz isso com tristeza. Uma tristeza que se mistura com outra. Porque, em um certo sentido, quantas pessoas o Olavo de Carvalho ajudou? Mas, em outro sentido, a gente pergunta, ele se ajudou? Ele se ajudou como ele poderia ter se ajudado? Ele se aprofundou como poderia ter se aprofundado? Compreende? Então, isso nos causa dor. Isso nos causa realmente dor. Foi uma pessoa que nos fez bem. Mas é uma pessoa que, em muitos sentidos, não deixou de ser como uma espécie de Moisés, que não conseguiu chegar aonde ele levou muita gente. Ele levou muita gente para um determinado caminho bom. Claro, pessoas que já estavam nesse contexto do catolicismo, ou então que já estavam na busca da religião, ou então se despertaram para isso graças a ele, mas tinham uma aptidão, interesse, né, pela verdade, e assim Olavo lhes apontou o caminho. Mas a gente tem que temer se realmente ele conseguiu, até porque a estrada para o céu ela é estreita, nós sabemos, a porta é estreita, não é assim? Se os sacerdotes mesmo, se pessoas que já estão nesse contexto de missa tridentina, de confessar-se com regularidade, de seguir uma conduta moral mais estrita, tememos com muita razão, até contemplando, tendo diante de nós todos os nossos numerosos pecados, para temer, então, não se deve fazer do professor Olavo de Carvalho uma exceção. Até porque nós sabemos que nessas matérias de religião, ele ajudou muita gente, mas, em um certo sentido, nós vemos ele não ter se ajudado. E a franqueza, que é necessária também, não nos deixa pensar diferentemente. Eu acho que qualquer abordagem honesta nos exige isso, embora devemos reter
sim, do professor Olavo de Carvalho, uma boa lembrança pelo bem que ele fez. Sem esquecer, evidentemente, também das dificuldades, mas de mortuis nil nisi bono. Ficamos assim. Não vamos ficar aí agora que não há mais que fazer também, ficar tecendo crítica, a não ser que haja oportunidade, por exemplo, certos erros que possam vir a prejudicar a vida das pessoas, alguma coisa assim. Por exemplo, nós sabemos que o professor Olavo de Carvalho não insistia tanto na questão da conduta moral em certos aspectos, que nós sabemos que não é facultativo, que não é negligenciável para um cristão. Então, são coisas que, se vier a acontecer, por exemplo, da influência do professor Olavo de Carvalho levar as pessoas a terem esse tipo de conduta, nós precisamos repreendê-las. Isso não pode. Agora, as coisas boas, que bom que foi assim. Vamos lembrar, vamos nos alegrar com isso, reter uma boa lembrança, mas com responsabilidade. E se ele nos fez bem, então vamos fazer um bem a ele agora. Nós que podemos, estamos em posição de fazer. Rezar pela sua alma. Acredito que é isso que nós podemos fazer. E é isso. E ter confiança na misericórdia de Deus. Ter confiança também que na passagem da eternidade, como ele teve acesso aos sacramentos e ao menos buscou, então, aquela contrição que nos é pedida, sobretudo no momento derradeiro, então que Deus possa ter tido misericórdia, que descanse em paz e que brilhe para ele a luz eterna. Esses são os votos que faço por essa ocasião muito triste, mas é importante falar. Importante falar para que realmente se tire um bem disso. Tire-se um bem, mas dentro dos limites do bom senso. Por isso que é necessário frear essa campanha de canonização, porque essa campanha de canonização é prejudicial. Prejudicial porque leva esse pessoal, Ítalo Marcílio e tal, a aparecer uma seita de fanáticos ridículos, ignorantes da própria doutrina da igreja, os rudimentos da doutrina cristã, que não sabem o que estão fazendo. Dá a entender isso, dá a entender completamente isso. E ao mesmo tempo, assim, posicionando-se dessa forma, eles não fazem um bem ao professor Olavo de Carvalho porque eles não estão rezando por ele, mas rezando para ele. Entende? Então, é isso. Eu não vou dizer mais nada. Eu creio que sobre esse assunto aqui já disse o que tinha que dizer. Agradeço pela sua atenção. Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.